Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. E é justamente com Emerson Wesley Dias que eu converso agora, trazendo mais um quadro Momento Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes, prazer estar aqui. Bom, Emerson, a gente tem dado aí, acredito que dicas muito bacanas, importantes para o dia a dia das pessoas, né? Inclusive dicas práticas. Agora, o que você traz nesta quinta-feira para os nossos ouvintes? Nesta quinta-feira eu vou começar a falar sobre vida proativa e vida reativa. E o que significa na prática a vida proativa e a vida reativa? A vida proativa é aquela vida que você tem objetivos definidos e a vida reativa é aquela que você fica à mercê dos fatos. Como é que isso acontece na prática, né? Imagina um iceberg, né? E esse iceberg tem a grande parte dele encoberta pela água e apenas uma parte fora, né, que se mostra. Imagina que esse iceberg sejamos nós, né? Então quando eu olho para você, Renato, eu não vejo o que você está pensando nem sentindo. Então seria essa parte de baixo do iceberg. Mas eu vejo as suas atitudes e os seus comportamentos. Então é a parte que está fora da água, né? A parte que é visível. E essa parte que é visível, ou seja, as suas atitudes e seus comportamentos, é que levam aos resultados que você tem, né? O Einstein já dizia que insanidade é fazer as coisas como elas sempre foram feitas e esperar resultados diferentes. Ou seja, os resultados, eles estão sempre conectados com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. E as atitudes e comportamentos estão ligadas com nossos pensamentos e sentimentos, que é aquela parte que a gente não mostra. Exemplo prático, muitas pessoas não conseguem realizar os seus objetivos, por quê? Porque se perdem com os seus pensamentos e seus sentimentos. Não conseguem controlar os seus comportamentos. É aquele cara que no futebol é um craque, é uma estrela, mas dentro do campo, fora do campo, faz um monte de bobagem porque não consegue controlar as suas emoções, seus pensamentos. Ou seja, os seus resultados não são os melhores. E como que a pessoa faz para alcançar esses objetivos sem se deixar afetar pelas emoções? Primeiro, defina um objetivo claro, ou seja, o resultado que você espera. Depois, entenda as suas emoções, os seus pensamentos e transforme isso em comportamentos positivos. Comportamentos que levem de fato aos seus resultados. A gente vai continuar esse papo na próxima terça-feira e eu vou dar alguns instrumentos para as pessoas pensarem e trazer isso para o seu dia a dia e conseguir ter de fato uma vida proativa e não mais uma vida só reativa, que fica à mercê dos fatos. Olha, eu vou dizer para você que não é fácil isso daí não, hein? Realmente é um ponto de interrogação enorme, hein? Posso dar um exemplo? Claro. Imagina que você está andando aqui pela Avenida Paulista e aí um garoto pequeno ali, sem camisa, com descalço, um short ali, você vê visivelmente que ele não está armado e ele quer te assaltar. A sua reação com certeza vai ser de fato reagir em relação a esse menino porque você é muito mais forte do que ele, né? Agora imagina que não é um garoto, imagina que é um adulto, né? 2 metros de altura, 2 metros de largura, com uma arma na mão. O seu comportamento não vai ser a reação. O seu comportamento vai ser muito mais de ser passivo, né? Por quê? Porque você sabe o resultado que você vai ter se você tiver um comportamento, uma atitude diferente da que você teria se fosse um garoto. Uhum. Então você vê, a gente consegue, quando a gente pensa primeiro no resultado, a gente consegue transformar o nosso comportamento e, portanto, dominar as nossas emoções e sentimentos. Sem dúvida, sem dúvida. E é essa racionalização que você está dizendo que ali é uma coisa de segundos, né, Emerson? Porque justamente pelo que você está falando, vê o garotinho ali, passa um filme na tua cabeça, eu vou reagir, Exato. Porque eu consigo. Exato. E o grandão, opa! Você não reage. Aí, muito cuidado. Tem uma frase que diz, né, entre o que acontece comigo e a reação que eu tenho ao que acontece comigo existe um tempo. Este tempo determina o meu futuro. Ali aquele segundinho fatal. Mas então na terça-feira você vai trazer mais exemplos, né? E mais temas para essa questão da vida reativa versus a vida proativa. Aliás, é um tema muito interessante, muito bacana mesmo, porque é justamente, eu acho que isso pega no dia a dia das pessoas, inclusive no trabalho, nos relacionamentos, não só nesses momentos mais críticos, como você colocou, às vezes até trágicos, Sim. Mas nas coisas pequenas mesmo. Coisas pequenas. Por exemplo, aquele colega que jogando futebol com você, numa questão sem pensar, te machuca, né, ou te ofende,
né, ter uma reação completamente inesperada e talvez até prejudique uma amizade, um relacionamento. Por quê? Porque age por impulsividade sem pensar no resultado fim. Pensa só na emoção, no sentimento do momento. Não pensa no resultado que pode ter para a própria vida. Tem dúvida nenhuma. Emerson Wesley Dias, o site, as informações aqui para os nossos ouvintes entrarem em contato com você. O site é www.oineditoviável.com.br. Clique em contato e mande a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão. E também pode acessar as nossas dicas aqui. Já tem lá um espaço reservado, que é o nosso canal também no YouTube, e que você consegue acessar diretamente pelo site clicando em vídeos. E você vai ter lá todo o conteúdo das dicas que a gente tem dado aqui toda terça e quinta. Tá certo, Emerson Wesley Dias. Agradeço a sua participação e até terça-feira novamente com o Momento O Inédito Viável.